Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, o que nós vamos arrumar hoje era esse daqui, ó. Era assim, e nós vamos deixar ela assim. Vamos ver o passo a passo. Eu vou deixar o risco para vocês depois no Facebook, vou tirar desse aqui. E esse daqui, ó, eu já coloquei esse risquinho para vocês. Coloquei esse daqui também, do outro cacho, o cacho da velhinha, né? Também já tá disponível para vocês. E esse daqui eu vou tirar e vou deixar também no Facebook disponível para vocês. Vamos ver como vai ficar o passo a passo desse? Bom, gente, vamos começar por esse laço, por essa fita. Eu vou encher ela todinha com azul celeste. Alguns lugares eu vou dar uma arrumadinha. Depois de cheio com azul celeste, eu vou vir com azul turquesa e vou sombrear algumas partes. Se esse azul turquesa não estiver pegando direito, devido ao azul celeste estar bem úmido, depois que tiver um pouquinho mais seco, aí você coloca, dá uma reforçadinha com ele, tá? Mas para agora você coloca essa primeira sombra, não deixe de colocar. Esse é um pincel número 6, ele tá cortado e bem lixado. Agora, com um pouco de branco, você vai colocando luzes no lado contrário. Um lado você colocou o azul turquesa, do outro você vai colocando o branco. Para agora é só isso, depois a gente volta a essa fita. Bom, vamos deixar essa fitinha aí secando e vamos para as folhas. As folhas serão pintadas iguais todas as outras dessa mesma toalha que já pintamos antes. Nós vamos colocar nas laterais da folha o verde oliva, no centro o branco e as nervuras com o verde oliva também. No caso de uma folhinha cair em cima da outra, como foi aí, ó, na pontinha que está caindo em cima da outra eu coloquei um pouquinho de branco, só para separar. A tinta é só de um lado do pincel. Esse é o meu pincel número 4, cortado, lixado. Veja que eu vou colocando as nervuras. Caso elas fiquem grossas, você acha que ficou muito tinta, você vai com o pincel e vai tirando o excesso, vai apagando um pouquinho elas. Olha só, essas daí ficaram bem grossas. Então, há necessidade de ir com o pincel tirando os excessos para elas afinarem um pouquinho. E todas as folhas serão pintadas assim. Nessa toalha são 3 caixas diferentes. E todas as folhas que se apresentaram nos 3
As folhas foram pintadas dessa forma. Olha, gente, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você poder acessar os outros 2 cachos que foram pintados dessa toalha, tá bem? Aproveita, se inscreve no canal, deixa aí seu like, deixa uma mensagem. É importante que você, quando vai fazer essas nervuras, tenha a tinta só de um lado do pincel. Essas bolinhas, elas são muito pequenininhas, então eu preferi fazer os adesivinhos em vez de fazer bolinhas. Aí eu vou encher todas elas e vou fazer igual as demais dos outros cachos, ou do outro cacho, que só um cacho que teve azevinhos. Eu vou colocar o vermelho, aliás, o púrpura. Além do púrpura, eu só vou usar o branco e então o preto só para colocar os detalhezinhos dela. Mas eu não vou fazer sombra, só vou passar o branco como luz nesse púrpura e pronto. Olha só, coloco o branco nos lugares de luz, coloco uns brilhinhos. E vou deixar elas assim, não vou usar várias cores nelas não. Agora eu vou colocar preto, só uns pinguinhos bem pequenininhos. Todas as demais serão feitas dessa forma, tá, gente? Os brilhinhos, um pouquinho de excesso de branco em cima de cada uma delas, para dar um brilho. Veja que eu já dei uma adiantada, já pintei os demais azevinhos, já pintei as folhas. Agora vamos a esse laço. Esse laço eu vou dar uma arrumadinha nele. Tá vendo? Eu larguei aí porque ele tá muito fininho. Partes dessa fita apareceu larga e em outros lugares apareceu muito fininha. Então, onde deu para eu enlarguecer, eu vou enlarguecer. Vai ser os mesmos tons.
azul celeste como base, azul turquesa como sombra e o branco como luz. Pra já, depois a gente vai colocar uns brilhinhos depois que ele estiver seco. Quando a gente escurece assim, a gente sai colocando um lado da fita em cima do outro. A parte que fica escura fica por baixo, a parte que fica clara fica por cima. Essa tinta não tá pegando ainda bem, ela tá ficando muito clarinha, esse azul turquesa. Então eu vou esperar secar um pouquinho e depois eu reforço ela novamente. Esse é meu pincelzinho, já bem conhecido por vocês. Meu pincelzinho número 4, cortado, lixado. Ele é menor e como tem detalhes pequenos aí, então é melhor fazer com ele. Nos lugares mais livres, mais abertos, um pincel maior vai bem, mas para os detalhezinhos assim, é melhor um pequeno para não borrar. Agora o branco, para a gente colocar as luzes. Esse é um pincel número 6, bem cortado e lixado. Olha, gente, eu não gostei desse lado da fita porque ele estava muito estreitinho. Então, eu resolvi enlarguecer mais um pouquinho para ficar mais proporcional com o outro lado. Aí, eu fiz uma dobrinha aí, amassei um pouquinho essa fita, uma vez que eu aumentei mais ela.
Esse cantinho eu decidi fazer uma bola e preferi fazer ela terra queimada, porque como é escuro, ia cobrir tudo isso que tinha aí desenhado nesse meio. Eu coloquei toda de terra queimada e agora tô colocando branco, clareando bem. As suas luzes será mais central mesmo, né? Não será nem mais para um lado, para o outro, será bem central. Depois dessa bolinha seca, você coloca um pouquinho de ouro metálico aí em cima. Eu vou colocar bem pouquinho, só para deixar um brilhinho. Olha, já tá bem sequinha. Então, agora eu vou reforçar o azul turquesa, que eu achei que ficou muito claro. Veja que eu reforcei em todas as partes. Esse outro lado eu também mudei um pouquinho, mas ele leva as mesmas cores e as mesmas formas de sombra e de luz.
Vai colocando as luzes com o branco. Agora, gente, depois de seco, olha, eu saí colocando um pouco de brilho. Esse daí é o azul turquesa com glitter, que eu saí colocando nas laterais do laço. Só nas laterais. Você sai depositando um excesso mesmo. Agora, gente, com o cabo do pincel, eu saí colocando esses pinguinhos com prata metálico. Saí colocando aleatoriamente. Agora vamos para os sinos. Mantive as cores mais ou menos. Esse daí eu usei violeta, lilás e branco. Coloquei essas partes com violeta, agora vim terminando ele com lilás. Vou colocando no sentido de zigue-zague, deixando uma mistura desses tons, mas uma mistura bem suave. Você dá essa emendada, deixando eles bem riscados mesmo. Não faz, não alisa essa cor, essas tintas, não. Deixa manchadinho aí. Essa parte de baixo eu enchi de violeta e então agora venho colocando branco, os brilhos. Naquela parte mais clara, onde foi o lilás, eu saio colocando o brilhinho com o branco. Espalho também ele um pouquinho, no mesmo sentido que espalhei o violeta, misturando ao lilás. Tá vendo? É bom você deixar sempre um excessozinho de branco. No vermelho, eu usei o vermelho Scarlet, que é mais escuro, o amarelo ouro, nos lugares de claridade, de luz, vermelho Scarlet e amarelo ouro.
Agora vamos fazer uso do branco para colocar luzes. Quando a gente coloca essas luzes assim, dá a impressão de que é um metal. Cai um brilho forte em cima deles, como se fosse um metal. Olha só, gente, essa sombra que vocês estão vendo, que eu coloquei aí em volta, é um pouquinho de ouro metálico. Aí eu vou colocar aí, ó, tô colocando, finalizando essa partezinha aí junto com vocês. Mas todo esse sombreadozinho que tá aí é só um pouco mais de brilho. Não dá pra vocês perceberem, mas fica um brilho bem suave. E usei apenas o ouro metálico para isso. Agora, nesse outro sino, eu vou usar amarelo ouro, siena natural, sépia e branco. Veja, eu comecei com amarelo ouro, agora estou usando siena natural. Agora vamos fazer uso do sépia e acentuar os lugares de sombra.
Você não esquece de colocar a sombra embaixo, seguindo a mesma linha da parte de cima. O branco é colocado da mesma forma que nos demais. Você vai colocar esse excesso, vai puxar um pouco, mas vai sempre deixar um pouco aí nesse meio. Você espalha, mas não totalmente. E essas tintas podem ficar manchadas, mesmo não tem problema. Na pintura desse sino azul, eu vou usar o azul bebê, seguido de azul marinho e o branco, apenas essas três cores. E será pintado da mesma forma que foram os outros. Optei pelo azul marinho porque é um azul bem forte e vai se diferenciar desse laço que está encostando nesse sino. Perceba que mudei as cores, porém a forma de pintar foi para todos iguaizinhos. Apenas esse amarelo ele levou um pouco mais de tons. Os demais levaram 3 tons e esse outro ele levou 4 tons. Mas a forma de pintar foi a mesma.
É bom que você observe que o que vem de sombra, ele passa direto também para essa parte aí de baixo, onde eu estou pintando. Os lugares de luz de cima, eles também seguem. Você não coloca em lugares muito diferentes não, tá? É como se você passasse direto, a parte de sombra, a parte de luz. Embora você faça essa divisa. Essa partezinha aí eu enchi só com o azul mais escuro mesmo, o azul marinho. E o outro do vermelho eu nem enchi, porque eu ia colocar umas folhinhas aí, uma vegetaçãozinha, então eu não mexi. Veja que eu já adiantei as vegetaçõezinhas em volta e deixei essas para fazer junto com vocês. Olha, eu tô colocando aí, caindo por cima do sino, um pouquinho por cima do laço, tá vendo? Você pode deixar cair por cima das coisas também, fica bonitinho. Os lugares onde o risco tinha esses tracinhos, eu optei por colocar umas vegetaçõezinhas. Assim ia disfarçar mais eles, ia deixar também mais cheio o desenho. É só verde oliva e branco, igual todos os outros que fizemos. Essas partezinhas, olha, onde o talinho da folha não chegou a canto algum, eu também coloquei. Verde oliva, branco e depois eu coloco uns risquinhos com sépia, como se fossem uns galinhos. Esses galinhos são feitos com sépia. Esse pincel é um pincel número 4, bem lixado, quase sem pelo. Você pode usar também o pincel número 0. É opcional. Serve para sustentar essas folhinhas, não deixarem elas jogadas assim perdidas. Fora isso, eu vou colocar também uns pinguinhos em cima dessas vegetaçõezinhas de azul turquesa com glitter. Olha só, você pega o cabo do pincel e vai colocando. Oi, gente, olha só como era o nosso arranjo antes e como ele ficou. Mantive as cores dos sininhos, o azul, o metálico, o vermelho, o violeta. O laço permaneceu azul, alguns lugares eu modifiquei e coloquei essa bolinha, porque achei um pouquinho desproporcional esse centro aqui, então eu preferi colocar uma bola no lugar. Essas coloridas eu preferi colocar essas frutinhas mesmo, já que elas eram pequenas. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso trabalhinho de hoje, é o último cacho da nossa toalha. Beijos, até a próxima, pessoal.